Boa noite para todos. Últimos ajustes. Ver se o som está legal, creio. Se não, vocês me dão um alôzinho. E nós estamos aqui hoje para conversar com uma escritora muito simpática. Olá, Lidianita. Que se chama Valdelice Santos. Me dê um retorno aí se o som está legal. Tudo jóia? Como vai você? E vou convidá-la. Que estava muito nervosa. Valdelice. Já quero antecipar que amanhã nós temos um workshop. Tá ótimo? Obrigada pelo feedback. Temos workshop amanhã no outro canal, lá no Olá Flávia, no Osa Paixão, quando nós vamos estar conversando um pouquinho sobre... Conversando não, aprendendo de verdade, na prática, técnicas para ajudar a sobreviver aos dias frios, cinzentos, desenvolvendo a saúde mental de uma forma prática e também trabalhando o autoconhecimento. Valdelice, eu enviei para você um convite, vê se vou anular e vou enviar de novo. Enviei. Veja aí, se não você envia o convite que eu atendo aqui. Mas já foi enviado para você participar conosco. Ali está ela, Valdelice. Peraí que eu tô... Parou de tremer? Não, ainda não. Peraí que eu tô ajeitando aqui as luzes. Boa noite, minha gente. Oficialmente do Paixão Brasil, nós estamos hoje conversando com vocês, tendo como foco principal a nossa escritora simpaticíssima, Valdelice Santos. Com vocês, Valdelice Santos. Oi, tô um pouquinho rouca, que eu tô com a garganta Como está? inflamada. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só... Tudo bom? Teu som tá chegando atrasado para mim. Tudo bem? Tá tudo ótimo, tudo ótimo. Pronto, tudo ótimo. Nós conversamos, eu fui... Por que esse encontro hoje? Porque eu gosto de fazer esses bate-papos com escritores, porque eu acho que a maneira da gente até mesmo se interessar mais pelos livros dos escritores é conhecendo um pouquinho da vida, do que está por trás da escrita, simplesmente escrita, né? O que é que motivou, e as perguntas do seu público foram muito interessantes. Você tem um público que eu quero aqui parabenizar pelo seu público, porque eles reagiram aos stories, deixaram perguntas muito interessantes que eu vou trazê-las aqui ao longo do bate-papo. E quero então honrar essa atenção que o seu público deu. Isso prova que você já está consagrada. A maioria são amigas mesmo, que me apoiam desde o começo, então eu tô sempre... E se esses amigos compartilham, se esses amigos vibram, se esses amigos, como é a palavra, interagem, fique muito feliz com isso, porque isso, amigos desses nós precisamos. Sim, Nós precisamos de amigos. pessoas bem especiais que eu posso contar sempre. Muito bem. Sim, por que nós estamos aqui hoje? Porque eu gosto de conversar com escritores, isso de trazer a história, mas eu não conhecia a Valdelice. Estando num encontro na semana passada, algumas semanas atrás, uma das pessoas do encontro disse, eu conheço uma escritora, muito legal e tal, os livros dela e tudo, então foi a Jardeline, eu acho que você conhece. E então, através dela, eu tive esse contato então com Valdelice, e ela prontamente atendeu para estar aqui hoje, e é um prazer divulgar o trabalho dela. Vamos então, eu gosto muito de um programa holandês que não existe mais, não, só para quem vai buscar nos anais da televisão, que Raymond Slaat, e ele perguntava assim, vício father, vício mother. Então, minha pergunta agora, eu gosto de começar perguntando, quem é seu pai, quem é sua mãe? Fala um pouquinho da sua origem base. Nossa, meu pai.
Eu não tive muita convivência com meu pai, não. Eu fui criada sem, assim, sem a presença dele, né? Eu tenho um pai até hoje, mas eu fui criada sem a presença dele. Fui criada pela minha mãe, Uhum. desde o meu 1 ano e meio, quando eles se separaram. Minha mãe e meu irmão. Só que quando meu Uhum. irmão tinha 10 anos, ele foi viver com meu pai, e eu tinha uns 7 anos, 27 anos, assim, e eu fiquei com a minha mãe. Aumenta o teu som um pouquinho. Eu aumento, tipo, o volume mesmo aqui assim. Para mim, pelo menos, está um pouquinho baixo. Deixa eu. Enquanto isso, olá pessoal que está entrando, muito obrigado. Mandei aí corações, aviãozinhos. Vamos aumentar o público aqui Eu sou para ouvir péssima a para história de falar. Valdelice e as histórias que ela tem para nos contar. Sim, então você foi criada por sua mãe, um irmão e uma origem, pelo que a gente conversou, uma origem simples Muito simples. e de muita superação, não é Muita, isso? muita, muita superação. Minha infância foi uma parte muito difícil da minha vida. Minha infância foi assim, cheia de traumas. Foi a parte mais assim que triste da minha vida foi a infância. Minha infância foi terrível, Uhum. digamos. Eu vou logo já dizendo isso. Vamos conversar depois que tem como mudar isso, tá? Tem? Transformar isso numa boa memória. Olha, tá Tem. falando É com a pessoa verdade, é certa. verdade. Muito bem. Embora as circunstâncias, eu creio que a escrita veio em um momento que você certamente teve como refúgio, não quero induzir aqui, mas a gente vai entender então como foi esse momento da escrita. Mas eu quero perguntar ainda mais um pouquinho atrás. De onde você é? Que Eu, estado do Brasil? eu sou de Pernambuco. Dá para perceber pelo sotaque, né? Eu tô aqui há 11 anos. E parece que eu cheguei ontem. Sotaque continua do mesmo jeitinho. É, Sotaque é um registro que está aqui, ó, DNA. Então, ele pode ser um momento de vergonha para outros, mas eu digo assim, eu não tenho sotaque, eu tenho a língua do amor, e a língua da Bahia. Morei 5 anos em Pernambuco, é um estado que eu amo, tenho boas recordações de lá, mas o que importa aqui agora é você. Pernambucana, solteira ou casada, Eu tô casada há 11 anos. tem filhos. Tenho duas meninas, Helene de 10 anos e Eva de 4 anos. O que da sua infância você implanta hoje ou tenta traduzir ou transmitir para sua filha que foi algo muito positivo na sua infância? Não sei se não é que foi positivo, mas assim, eu tento sempre mostrar para elas os privilégios que elas têm, que eu não, era, a vida que elas têm hoje era a vida que eu sonhava, então eu tô sempre mostrando a elas o quanto elas são sortudas, são privilegiadas, tem um pai que ama elas, que não deixa faltar nada, que ela vive um país seguro, né? Porque desde criança, por eu ser menina, também ser criança, ser mãe, filha de mãe solteira, mãe me deixava só para poder trabalhar. E tinha todo aquele alerta, Uhum. cuidado, não deixa ninguém entrar dentro de casa, não converse com homem, dê confiança. A gente já vivia um alerta, né, o tempo inteiro. Então, minhas filhas, elas não precisam desse crescer com esse medo, com essa insegurança. Então, eu tento Alerta, né? esse sempre, o tempo inteiro. Então, eu tô sempre lembrando elas o quanto elas são sortudas e abençoadas. Tem esse privilégio de pular essa fase, né? Graças ao Senhor, que elas não precisam passar por isso. E são 4 e 10 anos, existe uma distância aí considerável entre um e outro, mas não vem ao caso. E é uma idade, ou são duas idades bem distintas, né? Uhum. Como foi você aos 4 anos? Quais são as lembranças que você tem? Eu quero resgatar aqui, porque eu gosto de dizer, não é só tristeza, e mesmo que tenha tido circunstâncias adversas, né? Uhum. Mesmo que tenha circunstâncias adversas, tem alguma coisa do que você é hoje que tem para sua escrita, trouxe para sua escrita de alguma forma. Alguma influência lá dos seus 4 anos. O que é que você lembra dos 4 anos? Sim, eu lembro que até hoje minha mãe tem uma irmã que mora no interior. No interior mesmo, aquele interior de cana, cana de açúcar, né? Que é uma casa que eu não tinha nem energia na época, era Uhum. no candeeiro, dormia até na esteira, não sei se você. Era bem assim, mas eu adorava. Conheço isso. Mãe levava a gente pra lá, eu adorava. Tinha as plantações de alface, que meu tio vivia de plantações, essas coisas.
E eu lembro que essa parte assim, eu adorava dividir para o interior, então tinha essa parte assim de as florestas, o jardim da minha tia, essas coisas assim, eu lembro. Ok. E vamos dar um salto aí dos 4 para os 10 anos. O que aconteceu nesse meio tempo que você lembra também Bom, com carinho? E algumas perguntas do pessoal, eu fiz aqui desculpa, uma cópia para ir pescando as perguntas deles. Eles perguntaram quais foram as suas influências na sua infância? Quais foram as influências que marcaram? Quais foram as influências que também tiveram algo a ver com escrita, com livros na sua infância? então, assim, influência de escritores ou não, qualquer coisa? Você lia? Você lia? Sim, desde que eu aprendi a ler, eu não parei, não parei. Eu, lá vai de novo, né? Não é drama, mas é realidade. Eu tive uma infância muito pobre, então não tinha televisão, não tinha nada assim, entendeu? Também não tinha muitos amigos. E quando eu Uhum. comecei a ler, é, é como se fosse realmente meu refúgio. Minha vida era na biblioteca, eu não queria saber de intervalo na escola. Quando tinha intervalo, eu ia direto à biblioteca para ler, trazia milhões de livros, de bis, colecionava. Então, eu me transportava, né, daquela vida que eu tinha, daquela dificuldade, e eu vivia mundos e vidas diferentes ali. Eu lembro que eu me sentava, ficava horas lendo. Um dos livros que eu nunca esqueci, que eu li várias vezes, foi O Mágico de Oz. Era bem grosso assim, eu adorava ficar imaginando, andando no caminho de pedrinhas amarelas, né? E Uhum. eu adorava o Mágico de Oz. Não tinha um livro que eu não tinha. Depois eu aprendi a. Fui crescendo, fui lendo romance, Bianca, Júlia, fui colecionando. E assim foi, escrevendo. Eu tenho muitos diários, eu tenho contos, tenho história, muitas coisinhas guardadas. Se eu não me engano, você falou que tem algumas dessas, Júlia, Bianca, por aí, é isso? Tenho, tenho, que eu não tá na minha coleção ali, mas eu não peguei não, mas eu tenho. Certo. Gente, cadê as perguntas? Eu estou aqui procurando e não estou achando. Mas essa foi uma que me saltou a memória. Vamos lá. Sem TV, uma família pobre, humilde, vivia na biblioteca. E a sua você me disse que uma das suas melhores amigas é uma bibliotecária. Isso, ela era minha, isso mesmo, ela adorava, porque na minha idade eu tinha o quê? Uns 9 anos, 10 anos. E ela ficava surpresa, porque na minha idade as crianças iam mais para brincar, né? Que tinha também tinha jogos na Uhum. biblioteca. E eu trocava com ela livros, ela começava, eu sentava com ela, me indicava livros, depois a gente começou a trocar, e ela me ensinou o sebo, não sei se tem na Bahia sebo. Ela disse, Sebo. Valdir, você vai com a sua mãe ali, e eu ia com a manhinha para trocar o sebo. Nossa, depois dentro de casa ficou tanto livro, eu tinha mais de 200. Tinha muito livro. Ficou muito. Você falando isso aí, eu me lembro sempre de que eu dizia assim, eu ainda vou morar numa casa onde as paredes sejam só estantes e cheias de Ai, livros. que sonho, que sonho. Isso mesmo. Não cheguei ainda lá, não. Eu ainda quero. O meu sonho é ter uma biblioteca também, com as paredes, uma livraria, uma biblioteca, né? Só minha também. Eu quero muito isso. Você fez um story, se eu não me engano, colocando o fundo na biblioteca. Eu digo, eita, tá no lugar, tá em Não, casa ali. nossa, muito bom. É, perguntaram, e está aqui na minha lista de perguntas também, com que idade você começou a se ver escritora? Mesmo que não sonhasse que um dia fosse escrever, ou se sonhasse, quando foi que você começou a pensar em escrever livros? Eu sempre pensei em escrever, mas nunca quis publicar, né? Porque eu tinha medo de ser Uhum. rejeitada, de ser criticada. Mas o primeiro livro que eu escrevi, eu tinha uns 14 anos, que Uhum. foi a história da minha vida. De um caderno cheio ainda tem. Eu escrevi. Depois, na minha adolescência, eu escrevi um livro sobre minhas amigas no high school. Como é que fala high school? Ensino médio. Amigas para Ensino médio. sempre. Eu escrevi, mas eu nunca assim quis publicar. Depois eu escrevi o Sonho em Realidade. E daí eu mandei para minha amiga Flávia e Rafa. Elas falaram, Val, tá muito legal, faz isso mesmo. Começaram a me incentivar, tentando me fazer com que Uhum. eu, não, vai, tenta, tá maravilhoso. Então, será mesmo? Então, daí eu mandei para a editora O Sonho em Realidade. Eu
relia e organizei algumas coisinhas. E a primeira editora que recebeu já ficou interessada, já pediu para fazer parcerias, já gostou. E, nossa, para mim foi, fiquei chocada, assim, nossa, eles gostaram, sabe? Eu fiquei pulando dentro de casa, ai, me aceitaram, me aceitaram. Muito bom. Foi tipo o gol do final da Copa, sabe? E foi, né? Caiu na trave. Isso mesmo. Meu roteirinho aqui. Você disse que a sua infância foi difícil. Como foi a sua adolescência? Minha adolescência também, também não foi muito fácil, não, porque assim, mãe, ela nunca quis trabalhar, assim, nunca. Ela ficava brava, porque ela queria que eu me dedicasse aos estudos, que ela sabia a vida que ela teve, né? Uhum. Mas eu comecei a ter amizades. Comecei a ter amizades, então fica mais divertido, né? Fica menos pesado. Então, eu me divertia assim, conversando com as meninas, ia pra casa das meninas, ia pra algumas festinhas. E tinha uma vizinha que tinha um sítio enorme de Panchácara. E ela adorava brincar com ela. Eu lembro que a gente brincava de subir nas árvores, aquelas coisas, árvores de fruta, muita manga. Assim, eu lembro coisas assim. E na minha ensino médio foi maravilhoso, os últimos 3 anos. Ok. Qual é a sua formação? Não que isso tenha influência sobre os seus livros, porque o conteúdo é bom, mas qual a sua formação? Isso. É, acho que eu te falei isso também, isso foi na que a gente conversou. Quando eu Sim. terminei o ensino médio, eu fiz vestibular para federal e eu morava. É porque as pessoas nem conhecem o lugar, né? Mas eu morava era muito longe da federal. A federal, tipo, em outra cidade. Agora, em Pernambuco, assim, no Brasil, tem integração. Você pega um ônibus e vai integrando no outro e acaba chegando onde você quer. Mas na minha época não tinha integração. Para poder ir para a federal, tem que pegar bastante. Então, eu fiz o vestibular. Quando terminou, eu terminei o ensino médio, depois eu fiz o vestibular e eu cheguei até passar. Não sei se existe nesse curso, eu fiz para secretariado, não sei se existe ainda. Existe alguma forma disso aí na administração? Eu também estou perdido nos É, termos faz tempo, brasileiros, mas muito tempo. mas deve ter, porque secretária ainda existe. Então, em outros termos, mas existe. Eu fiz para secretariado, eu passei, comprei o jornal com meu nome, toda aquela coisa, empolgada. Mas daí mãe falou, mas como é que tu vai para a faculdade? Como é que tu vai estudar? Porque eu trabalhava e ela ficava muito longe, então era contramão, não tinha como. Outra, não tinha. Então, eu acabei Uhum. desistindo de fazer a faculdade e fui trabalhar. Mas eu sempre fazia alguma coisa. Eu comecei a estudar, fazer curso de inglês. Saí do trabalho, eu comecei a estudar inglês, porque senão eu não posso ficar só trabalhando. Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que crescer, que eu sempre tive essa mente de crescer, né? Eu não posso ficar só ali. Eu trabalhava como uma auxiliar administrativa em um escritório lá no centro de Recife. Uhum. Aí, isso, mas aí eu vim aqui para a Holanda com esse desejo de fazer faculdade, que eu sempre tive esse sonho de ter a faculdade. Então, depois eu comecei a faculdade aqui em Amsterdã, que é a faculdade em Unigran, faculdade de Uhum. letras em inglês e em português. São 8 períodos e eu estou entrando no 6º período agora. Ainda não concluí, mas eu Ok. estou com tudo, mas eu quero muito meu diploma. Enfim, eu estou conseguindo. Consegue, consegue. Quais são as coisas que você gosta de fazer? Escrever a gente já sabe, daqui a pouco eu entro na escrita propriamente dita. Mas, além da sua formação e do curso que você está fazendo agora, por exemplo, o curso que você está fazendo é algo que você gostaria mesmo de fazer ou foi a opção que tinha? Não, o curso que eu estou fazendo agora é porque eu queria me tornar uma escritora melhor. Não é nem porque eu queria fazer, eu trabalhar nisso. Mas eu quero assim, aprimorar no Uhum. português, nas regras, aquela coisa toda. Então, eu vou fazer letras para eu poder ser uma escritora melhor, escrever melhor, saber as regras direitinho. Porque o português é, É lindo. Amo português. é Esses lindo, dias eu mas é estava bem dando. complicadinho as regras, tudinho. É nada, é nada. Vamos facilitar isso aqui. Eu dando aula esses dias para uma senhora. Ela disse assim, Osaí, você gosta de gramática? Eu disse, adoro gramática. Ela, eu tô vendo a facilidade com que se explica É as fácil. coisas. Eu digo, adoro gramática. É, quero entrar agora na questão das suas influências
profissionais. E aí, claro, quando a gente pensa no que a gente é hoje, a gente pensa na infância, a gente pensa na adolescência, e da adolescência para trás, por exemplo. Por quê? São as influências mais fortes que ficam para a nossa vida. Uhum. Alguns mudam pela dor, alguns mudam pelo prazer, mas alguns mudam porque é a única opção. Ou muda, muda, né? E algumas influências marcam a vida da gente. Quais foram as pessoas, além daquela bibliotecária que você já contou, que tiveram assim, uma grande influência na sua vida, além da sua mãe, que tem você pode novamente falar de sua mãe se quiser, mas teve alguma outra pessoa, algum escritor, alguma outra, sei lá, alguma outra pessoa, alguma outra vertente que teve uma influência muito grande sobre você? Ou para você? Já, eu não sei se eu estava tão adolescente, ele é americano, mas eu sou apaixonada pelo Nicholas Spark e eu li a biografia dele, e eu comecei a ver a vida dele, e não foi nada fácil a vida do Nicholas Spark. Agora eu entendo por que os livros dele são tão dramáticos e tão tristes, porque ele Uhum. teve uma vida muito, 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 muito difícil. E eu amo a escrita dele, eu amo os livros dele. E, e também eu tinha uma tia, que infelizmente ela faleceu no começo desse ano. Ela incentivava muito. Ela adorava me dar livros de presente, ela me dava diários. E ela dizia, ela amava, ela escrevia, que letra linda, minha letra horrível, minha letra, né? Eu tinha 11 anos. Ela dizia que letra linda, Lila, eu ficava chamando de Lila, que é meu apelido de infância. E isso, são pessoas totalmente distintas, mas é como tu falou, eu lembrei das duas. Ok. Deixa eu fazer aqui algumas das perguntas que os seus seguidores, os seus Ai, o fãs povo. escreveram. Qual a sua inspiração para começar no mundo da escrita? E a gente vai então agora adentrar mais então nesse mundo da escrita para chegar aos seus livros. Qual foi a sua inspiração para começar no mundo da escrita? Eu sempre gostei muito de ler. Então, assim, quando eu li um livro, eu disse, nossa, mas bem que poderiam falar assim. Eu sempre, porque meu livro é muito fácil, eu acho fácil. Porque tem livro que enrola tanto para, enfim, você conseguir entender uma frase. Então, eu falei assim, um dia quando eu começasse, eu queria um livro que eu começasse já sem dificuldades, bem facinho. E eu começava assim, também filmes que eu assistia e os lugares que eu fui. Quando eu comecei a viajar aqui na Europa, cada lugar lindo, eu falei, nossa, isso dava um livro, eu queria contar para as pessoas isso, eu queria. Então, assim, as viagens que eu fiz aqui me inspirou muito também a escrever. Aí alguém perguntou assim, cadê a pergunta aqui? Foi sobre viagens, inclusive. É, viagem. Você sempre viaja para os lugares que cita nos seus livros? Eu, go- Pessoal, da Itália, sim, eu viajei. Antes, Pronto, vamos aproveitar e começar a falar, introduzir então, é o sonho ou realidade, não é isso? isso, Pronto. verdade. Esse, então, é o livro que ela vai começar introduzindo agora, a partir, então, dessas viagens sobre a Itália. Vai lá. Isso, da Itália, sim, a Itália é lindo, né? E também, da Itália eu viajei, a maioria dos lugares que Sophie passou, eu passei. E eu gosto dos lugares, poder falar com propriedade, porque ver fotos ou assistir coisa no YouTube não é igual de você estar lá, de você sentir, de você se inspirar. Então, eu tive a ideia de escrever o livro, então eu voltei lá para a Itália até depois, para poder ter mais inspiração, tudinho. E o próximo, o terceiro, ele acontece na Índia, então meu marido já está preocupado, dizendo, ah, meu pai do céu, lá vai para a Índia. Olha, Mas eu gosto, sim, de ir para os lugares que eu conto no livro. aí ela pergunta, quando sai o próximo livro? Você já deu um spoiler aí, Índia. Então, Índia e Nepal. Olha, para onde é que eu vou? Tem planos para ir para o Nepal. É, fevereiro ou março. A capa vai ser divulgada o mês que vem. Em fevereiro ou março ele vai ser lançado. Ok. Fala um pouquinho, resumidamente, para o pessoal ter uma melhor ideia desse aqui. Sonho ou realidade? Por que esse título? Então, é porque realmente ele parece. O que Sophie está vivendo.
Era uma coisa assim, que ela não... Parece uma coisa que ela tá dentro de um sonho. Então, chega a hora que ela Uhum. chega a duvidar assim, se é um sonho mesmo ou é uma realidade. A parte da metade do livro até o final parece uma coisa de sonho. Apaixonar-se por um desconhecido não é uma boa ideia, mas ficar obcecada por um rapaz que vê apenas pela televisão é pior ainda. Por sorte, a maturidade faz com que Sophie deixe essa paixão na adolescência e anos mais tarde se torne uma arquiteta bem-sucedida. Ao embarcar para a Itália, seus planos são visitar monumentos históricos em busca de inspiração, mas se surpreende ao se deparar com um homem por quem foi apaixonado por tantos anos. Agora, o sentimento está mais vivo do que nunca. Porém, o que deveria ser a aventura romântica e divertida com a qual sempre sonhou, acaba lhe trazendo momentos de insegurança. Resta saber se, ao lado de Rodrigo e vivenciando tantas experiências novas, Sophie conseguirá distinguir o sonho da realidade. Então, além das viagens, o que tem mais nesse livro aqui que tem a ver com você? Menina. Então, eu fui um pouco Sophie, né? Quando eu era criança, eu também era apaixonada por um jogador louca, mesma doideira. Na verdade, eu contei as coisas que aconteceu comigo, acontece com Sophie, Uhum. tudo que eu fiz e que aconteceu comigo, eu escrevi. Então tem isso também, essa paixão que ela teve pelo Rodrigo. Eu também tive pelo jogador, durou por muito tempo, mas eu não encontrei ele na Itália, né? Não rolou. Mas a infância dela é bem parecida com a minha, assim, nessa parte desse amor que é platônico que ela tem pelo Rodrigo. Olá, pessoal que está entrando. Obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco, se tiverem pergunta, coloquem aí que eu vou respondendo também. Vou fazendo para ela. Fale um pouco da sua história. Foi a pergunta de uma outra, de Pamela, que ela está aqui até, É, ó. Vou mencionar porque ela Pamela. está aqui, ó. É, Fale um pouco da sua história, de quando tudo começou. A gente já, na realidade, já começou aqui falando um pouquinho de tudo isso, né? uhum. Como você consegue escrever tantos livros perfeitos em intervalos de tempo tão curto? Então vem a pergunta, vou ligar essa. Qual foi o intervalo que você teve para escrever de um livro para o outro? O Sonho ou Realidade e o último, Oásis. Eu vou tirar esse aqui da capa, porque o meu ficou noutra casa e eu gosto de mostrar para o pessoal ver. Diga aí lá. Uhum. Assim, eu termino muito rápido um livro quando eu começo. Na verdade, eu termino muito. Não é um intervalo, mas quando eu começo, eu termino. O Sonho Realidade, eu terminei ele em 2 meses. E o último Oasis foi em torno disso também. Eu terminei rapidinho. A demora é mais da que eu mando para a editora, eles têm que ler, né? Revisa, manda para mim de volta, e organize, capa, diagramação. Mas de resto é muito rápido. E o encontro com a vida demorou mais. O encontro com a vida, esse é o próximo. Porque eu comecei ele depois de Sonho e Realidade, aí eu parei, aí eu me inspirei, tive uma ideia de escrever o último Oasis, depois eu continuei ele e terminei agora. Como vem essas ideias assim para o livro? Eu só crio um tema e vai. Vai surgindo, porque a gente tem muita experiência, também eu conheço muitas pessoas, né? Vou pegando Uhum. experiência de um amigo, de pessoas, vou observando e vou escrevendo ali. Alguém escreveu, gostaria de saber algumas curiosidades sobre os livros. Do sonho ou realidade, a gente já falou. Então, fala um pouquinho agora sobre o último oásis. Você já deu umas pinceladas aí, mas agora vamos juntar aqui tudo para falar sobre o último oásis. Qual foi a ideia principal desse livro? Como foi escrever? Diga lá. Então, porque eu sou mãe, né? Tenho 2 filhas, tudo, então eu tava muito, Sim. muito cansativa. Então eu resolvi combinar com o meu marido eu viajar, tipo, 2, 3 vezes no ano sozinha. Eu só quero viajar sozinha para ser um pouco tempo para escrever, aquela coisa toda. Então eu fui para Tunísia, porque a Tunísia também é pertinho, as pessoas falam longe, mas é pertinho, porque é 2 horas, 3 horas de Uhum. voo. E quando eu cheguei lá, eu comecei a observar as coisas, as pessoas, a religião. Aí eu tive a ideia de escrever o livro. Ok. Agora, diz um pouquinho sobre a história. Eu vou ler aqui a sinopse, tá? Mas ler a Leia, leia. sinopse não é a mesma coisa do que ouvir de Valdelice qual foi a ideia Uhum. central, o resumo central da história.
Após um casamento conturbado, Lúcia está determinada a não se entregar ao amor novamente, contentando-se a cuidar da filha e trabalhar. Um presente inesperado, porém, leva-a para a Tunísia por 7 dias, você acabou de falar isso, né? Entre cenários paradisíacos e uma culinária incrível. Lúcia se vê envolvida por Zian. O problema é que tudo a leva para a direção contrária. Sua resistência em relação a um novo relacionamento, a distância entre eles, as diferenças religiosas e culturais, e o fato de ela ser 12 anos mais velha. No entanto, Zian é um. Zian, Zóia, Zayn. é um homem que sabe o que quer e não tem medo de lutar por suas vontades. Será ele capaz de mostrar a Lúcia que pode ser seu último oásis? Isso. Então, porque eu tentei colocar assim, porque eu observei lá bastante os casais, e eu olhei um pouquinho, né, sobre a religião, tudo lá que dos muçulmanos, e como eles são bem enraizados, né, na cultura deles. Então eu falei assim, e se de repente acontecesse de um desses muçulmanos se apaixonasse por uma mulher nada a ver, assim, sabe? Divorciada, cristã, mais velha. Será que o amor seria capaz de enfrentar tudo isso? Como é que seria? Como é que ela ia reagir? Então, eu coloquei tudo isso no livro, esses desafios dela, Uhum. da religião, da idade, tudo. E também a culinária é maravilhosa. Então, os lugares que ela foi, também fui. Não, não foram muitos, porque eu não fui muito. Eu passei 4 dias na Tunísia, mas os lugares que ela falou também fui. Então, eu descrevo direitinho. O que ela comeu, eu comi. Até o restaurante que ela foi, eu fui. Então, assim, Então, hum? isso aqui, na verdade, é uma compilação de uma experiência. Sim, isso, isso. Então é igual o Sonho e Realidade também. Todos os lugares que Sophie foi, eles existem. Então, todos, quem quiser se seguir no Sophie, pode ir fazer o tour da Sophie, porque Olha, pessoal, uma dica, então, de viagem. é porque Itália. eu escrevo os monumentos, eu descrevo tudo, a culinária, os restaurantes, hotel, tudo onde Sophie ficou, o que ela comeu, para onde foi, é real. Assim como o Interessante. Lucy e Zion também. Todo, pra onde eles foram, existe o local, foi pesquisado, tudo direitinho. É, eu não tive tempo de ler os dois. Eu comecei a ler um, mas uma coisa que você mencionou, a leitura fácil. Não é que seja uma leitura pobre, mas uma leitura fácil, né? Uma leitura que envolve, que vai, que segue. Eu gosto desse tipo de livro e de leitura. Agora eu vou perguntar, porque não sou suspeita não, mas eu vou ser a pessoa mais indicada para falar. Qual é o estilo do livro? Ele é um Qual é romance, o gênero? é um romance com viagem, é um romance. Eu sei que todos os meus livros vão ter viagem e romance. Diferentes estilos, Ok. mas é assim. E a outra pergunta, além do gênero, do estilo, para que idade você indica esses dois livros? Mais de 14 anos, porque no seu realidade ele tem uma coisinha mais assim, picante, coisa assim. Mas no outro é isso, plus 14, né? É mais de 14. Uhum. 14 plus, ok. Qual é a outra pergunta que eu tinha aqui? Idade. Eles vão estar disponíveis com a gente, mas já vai estar também disponível em outras que a gente fala mais adiante. Romance. Aqui foi perguntado, você já deu uma pitada também. Pretende lançar livros sem ser de romance? Sim, sim. Sim, eu vou lançar alguns livros também infantis. Eu comecei, porque eu tenho essa raiz que eu lia muito livros infantis, né? Eu já comecei alguns, eu pretendo lançar. E também uma coisa que todo mundo tá assim, para eu falar, tipo, uma biografia, um pouco da minha história, da minha infância, da minha adolescência. Tô pensando em lançar um livro assim. Talvez não Ok, diretamente, mas talvez assim, criar um personagem para poder botar minhas experiências naquele personagem. entendi. Você já falou sobre o que inspirou, qual autor. Você tem algum autor que é um que você diz assim, esse não pode faltar entre as minhas literatura? Sim, eu tenho uma coleção. Eu gosto muito de Ken Follett. Conhece Ken Follett? Ele é O nome não está me inglês. vindo nada Ele agora. é Nossa Senhora, ele escreve tudo assim. O livro dele tem 800 páginas, mas tem de tudo que você imagina. Tem romance, tem viagem, tem história, tem tudo. Ele é perfeito.
Escreve aí no chat se der. Tá, deixa eu botar aqui o nome. Com a maior influência, já falamos. Quais seus livros favoritos? Do autor que você acabou de falar, claro. Meu livro favorito. Hum. Hum, Quem fez a pergunta está aqui acompanhando também. Ó. eu gosto dos livros do Nicholas Spark, né? E de Ken Follett. Inclusive, eu já li até outras vezes do Nicholas. Eu tenho, assim que sai, eu compro do Nicholas Spark e de Ken Follett. Mas agora, Em no que... momento, eu tô muito na vibe, porque eu não tô aqui com livro, de ler livros sobre autocuidado, poder, Uhum. mindset, pensamento positivo. Eu tenho toda uma coleção, inclusive vou até mostrar no meu stories que eu vejo. Foi perguntado aqui, qual tipo do livro que você não gosta de ler? Tem algum gênero que você não gosta de ler? Não, na minha coleção tem livros de tudo que você imagina. Eu gosto de todo, Variado. de todos os assuntos. Fora da escrita, se você... Não. Se você fosse hoje reescrever Sonho ou Realidade, ou O Último Oásis, vamos dizer que a editora disse assim, quer fazer uma segunda edição? Você mudaria alguma coisa? Tô pensando aqui Não, talvez eu assim, colocaria algo mais, mas não mudaria a mão. Não, talvez uma viagem mais, local mais, mas não tenho em Ok. mente agora não. São duas escritas que você se sente satisfeita, realizada sobre elas. Sim, sim, tá done, sabe? Missão cumprida. Ok. Ok. Quando sai o próximo livro? Você já falou, Fevereiro ou fevereiro, março. né? O mês que vem eu vou mostrar para vocês a capa e a sinopse já direitinho. Tô esperando a liberação da editora. Deixa eu ler se tem mais aqui alguma pergunta do pessoal, para eu continuar as minhas. Fala um pouco de sua história, já falou. Conto como é que sou. Ok. Sobre predileção de gênero. Eu não estou dizendo, seu público me ajudou muito aqui na sequência do meu roteiro, porque o que eu coloco, eles geralmente colocaram lá. Suas obras, gênero, predileção por alguma obra específica, qual dela mudaria ou teria alguma continuação, você já falou. Existe alguma habilidade de Valdelice que as pessoas não conhecem e que é uma habilidade que você desenvolve? Que as pessoas não conhecem. Rapaz, é porque eu sempre gosto de aprender tudo, né? Eu tenho essa Hum, mania, eu cresci assim, eu escutei uma frase quando eu era criança, falando assim que se você não aprende, você está perdendo tempo, sabe? Você está perdendo vida. Então, eu sempre quis, o dia que você não aprende nada é o dia perdido. Eu cresci com isso, então eu ficava, eu lembro o dia que eu ficava assim, eu só aprendi o quê? Hoje eu dormia, eu ficava assim, peraí, hoje eu aprendi o quê? Peraí, foi o que eu aprendi. Então, eu tinha mania, então assim, eu sei fazer crochê, eu sei bordar, eu sei pintar, eu sei fazer biscuit, porque eu sempre procurava as festas das crianças, quando tem, eu que faço bolo, eu que decoro, eu que faço tudo assim. Então, o que é uma habilidade que eu acho que é isso. Eu gosto muito de plantar. Então, assim, no verão aqui, quando estou começando a primavera, meu quintal vira uma. Eu planto tudo, você imagina, tomate. Meu quintal vira um jardim. Vira um jardim, um mustão que eles falam, né? É, Eu amo isso. Gosto de plantar. gosta de plantar. E quem planta, colhe. Sim, sempre. Ok. Quem planta, colhe. O que planta, se Seja colhe. lá o que você plantar. Por isso que a semeadura precisa ser muito bem pensada. Sim, Ser bem tudo planejada, direitinho. porque colhe. E às vezes se planta em um solo que não é fértil, pensando que não é fértil, e é justo ali que nascem as coisas, né? Então, isso de se plantando tudo dá, onde se planta, onde se semeia, colhe. O quê? O tempo dirá, né? É, E qual é a sua semeadura? Qual é o seu propósito, além da escrita? O que é que você pretende com a escrita? O que é que você quer alcançar? Como você hum.
Aí. Menino, com certeza que eu não é. Quando eu comecei a escrever, agora que eu tenho um livro, e eu assinei com a editora mais dois livros, então tenho mais dois livros chegando. E eu assinei com a editora aqui em Portugal, aqui em Portugal, que eu digo que é na Europa, né? E eles Uhum. assinaram comigo também quatro livros. Nossa, eu tenho tanta coisa. Então, assim, eu tenho sonhos lá em cima, né? Eu quero, não vou parar, eu quero publicar um livro por ano, eu quero divulgar o máximo que eu puder, eu quero meu livro em outras línguas, eu quero inglês, francês, e inclusive eu tive até uma proposta de traduzir meu livro para o francês, mas o francês não é uma coisa que eu queria tanto, eu queria primeiro o inglês. Isso eu quero, É uma porta, né? mas é alguma Essa coisa, né? Mas é alguma é. coisa, porque eu queria começar pelo inglês. Mas é isso, eu tenho muita coisa, eu tenho muitos sonhos, muita coisa. Eu quero muito, que uma coisa que eu quero muito, assim, parece até besteirinha minha, mas eu quero que um dos meus livros vire filme na Netflix. Eu acho que o sonho, em realidade, ia ficar lindo como filme, sabe? Olha, eu vou lhe dizer, eu estava folheando esse aqui, Sonho ou Realidade, e disse assim, será que ela pretende, ou será que ela pensa, será que ela gostaria, será que ela já Eu pensou já em um dia pensei. um livro, olha então, isso vai se tornar Vai, eu realidade, tenho ó. certeza que sim. Eu já tô só esperando, porque eu acho que vai ficar lindo, porque o livro é todo feitinho assim, tipo Carta para Julieta, sabe? Todo aquele cenário Entendi. da Itália. Então é isso, são muitos sonhos, muitos. Muito bom. E o que é que você espera que o leitor adquira ou obtenha dos seus livros? Não é apenas adquirir o livro, não é apenas ler, Seja prenda, ser né? entusiasmo. Então, assim, que cada livro ensina uma coisa, né? Com sonho e Uhum. realidade, eu quero assim que as pessoas. Porque a Sofia, ela tem muito pensamento positivo. Quando você lê, você vai ver, ela tá se dando as frasezinhas É. de autoconfiança em si. Eu quero que as pessoas acreditem nos sonhos, sabe? Por mais difícil, mais longe que seja o sonho, que as pessoas tenham certeza que vão conseguir. E quero que as pessoas viajem junto com Sofia, que imagine-se lá, que queira conhecer os locais dela. Isso que eu, quando eu escrevo o livro, eu digo que quero que as pessoas viajem junto, quero que elas aprendam um pouco sobre o local, tudo. Você foi uma pessoa que se criou, se autocriou no meio de livros. O que você diz hoje para as pessoas que não têm essa habilidade de leitura? Isso. Porque assim, eu acho que não é nem habilidade, as pessoas têm que começar. Porque às vezes você acha que não gosta, tá cansativo, mas tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Então, por isso que eu tento escrever uma leitura fácil com meu irmão. Ele nunca leu um livro, mas ele começou a ler meu livro. Então, eu fiquei, nossa, tudo assim, eu tô na página tal, não sei o que é que ela sabe. Eu, é sério? Porque assim, eu quero que as pessoas ela vejam que não é tão difícil ler. Começa por o que você gosta de ler, como você falou. Ah, começa por uma coisa fácil, começa por uma historinha engraçada. E depois você vai ver que você gosta. Não é habilidade, é só começar, pegar o hábito. É tipo exercício, né? Uhum, Caminhar. Ninguém, exato, ninguém tem habilidade em caminhar, mas sem começar a caminhar, depois você vai ver que você nem consegue viver sem mais. É só começar. exato, exato. Vamos fazer um. Você tem alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei, ou que não surgiu aqui nas perguntas dos leitores? Hum. Vamos fazer um bate-papo? Ou um bate-bola? Olha, vai. Qual é o filme preferido? Então, eu gosto muito, é o Diário de uma Paixão, né? Eu amo esse livro, o livro e o filme, né? Que eu tenho um livro, eu gosto muito do livro, muito lindo o filme. Ok. Ah, uma cor. Qual é a sua cor favorita? Amarelo. Justifica. É, um lugar. Um lugar, é, Itália, um país, diria Itália, Florença. Ok. Uma banda ou um cantor. Olha só, eu gosto muito do cantor. É porque eu sou muito assim, todo dia eu escuto uma música diferente. Eu não tenho um cantor certo. Mas Uhum. banda, quando eu era adolescente, e até hoje, se eles surgirem em Amsterdã, eu tô lá gritando por eles, é Backstreet Boys.
Mas eu gosto Ok, desde adolescente, mas eu não escuto não, eles nem todos os dias, mas esse que tu me falou, veio à mente isso. Onde eles estiverem por aqui, eu tô lá. Já fui algumas vezes pro show. ok. Uma música. Uma música. Menino, deixa eu ver. Qual a música que geralmente é a primeira que aparece na mente? Não, não vou falar a primeira, não. Não vou falar a primeira. Ó, filho. Parece muito infantil, mas veio uma música de Xuxa na minha cabeça, que é uma música que diz assim, que fala assim, é bom sonhar pra ter o mundo mais bonito. Eu lembro que eu cantava muito essa música. Eu não lembro o nome não, mas era essa música na minha cabeça. Ok. Um livro. Um livro. Eu gosto muito do livro do Ken Follett, Pilares da Terra. Muito bom. Pilares da Terra. Um ídolo. Oh, desculpa, fui rápido Um demais. ídolo? Sim. Tem algum? Não, eu diria Ken Follett, porque ele é meu líder, meu escritor favorito. Mas ídolo não tenho não no momento não, assim não. Uma inspiração. É minha mãe. Ah, inclusive uma música. Uma das perguntas das pessoas. O que te inspira? O que me inspira? Assim, Deus, a vida. Eu sou muito grata à vida. Ok. Uma comida. Uma comida. Coxinha. Por quê? Ah, eu gosto muito de. Porque é coisa bem. Me lembra muito da minha infância, da minha adolescência, no intervalo da escola, sabe? Sempre me lembra muito. Tem muitas lembranças boas quando eu como uma coxinha. De festa, lembro de Uhum. aniversários, essas coisas assim. Ok. Praia, coxinha me lembra muita coisa. Um desafio. Um desafio. Qual é o seu maior desafio? Ou qual é um dos seus desafios? Um meu desafio, por incrível que pareça, que eu tenho, é ser mãe. Até hoje, para mim, é um desafio. Todos os dias, para mim, é um desafio ser mãe. Um animal. Eu gosto de gato, né? Tem gatos? Tenho minha gata que eu trouxe comigo do Brasil. Ok. Uma palavra que a definiria. Sonho. Eu tô sempre um monte de sonho. Um sonho. Um sonho. Não é bem um sonho, mas assim, eu quero me manter alegre sempre. Não tenho nada que eu quero assim, é um sonho. Eu tenho um sonho, né, de ter meu livro na Netflix, mas uma coisa assim que eu queria sempre, é sempre manter minha alegria, independente do que acontecesse. Uhum. Uma frase. É uma coisa bem clichê, mas é uma coisa que é certo isso. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê. E existem muitas maneiras de se entender a frase que eu vou perguntar agora, a pergunta que eu vou fazer agora. Mas é a sua resposta. Qual é o seu propósito de vida? Meu propósito de vida é tentar fazer a vida das pessoas um pouco melhor. Seja ela como for, eu sempre tento ser útil na vida das pessoas. Ok. Isso que você falou, que você respondeu aqui, é trazido de alguma forma para. Eu vejo isso aqui como influência, né? Porque o que fica na cabeça da gente é o primeiro que vem, então geralmente tem algum link ou não para influências no que a gente faz. Disso aqui, tem alguma coisa que vai para os seus livros? Sim, sim, muitos pensamentos, muitas coisas que eu acho, vai sim pro livro sempre. Ok.
Eu quero lhe agradecer por esse momento. Eu que agradeço. Eu gosto de fazer descontraído, que é mesmo para a pessoa, primeiro impacto, né? Mas é uma coisa que eu me sinto muito à vontade fazendo e quero deixar aqui o canal aberto para continuar divulgando o seu trabalho. Tendo o próximo, pode procurar, ou eu procuro, né? Mas saindo, pode marcar que eu vou divulgar, vou repostar, vou compartilhar. Mas, acima de tudo, porque eu creio que é com a leitura de escritos como os seus que muitas pessoas podem mudar a vida. A leitura foi para mim também um motivo de sair de esconderijo para um outro. Os livros para mim eram esconderijo, ou refúgio, não é nem esconderijo, era refúgio. E eu creio que hoje a minha habilidade de leitura foi naquele tempo que foi desenvolvida. E trazendo isso hoje para a vida daqueles que moram distante do Brasil, que moram além fronteiras e que têm a possibilidade de ler, eu digo, leia. Alzaí, mas não tem livro de adulto. Leia livros independente de idade. Aí, nesse caso, eu digo, né? Leia livros independente de idade. E não tem para minha idade, isso é desculpa, porque olha aqui os livros de Valdelice, olha outros livros que nós temos. O meu foco aqui não foi livros para adultos, é livro para formação de leitor. Uhum. E aqui está, então, um ponto muito importante que eu gosto de trazer sempre, que é pai e mãe que se dedicam à leitura, momentos de leitura com as crianças, eles criam para si, para a família, um link muito forte para a vida. Muitas pessoas pensam hoje que isso de criar memórias é sair por aí somente fotografando. Mas dentro de casa, o que é que está se construindo? Uhum. E a leitura com as crianças, a minha experiência, quando a mãe diz assim, mas que não gosta de ler e tal, que não gosta de ler o quê? Dá um livro para a criança e deixa e ver o que é que elas fazem. Verdade. Eu recebo vídeos, né, de, por exemplo, umas 2 semanas atrás, de uma das clientes que mandou uma foto da criança pelo babyphone, né? Que a criança estava lá com um livro no berço. Isso. Imagina. Então, tem livro, o meu foco foi criar leitores, formar leitores. Então, você, pai e mãe que está nos ouvindo, você tem condições de desenvolver o hábito da leitura, a habilidade, que não é somente ler. No fato de ler, você cria laços ali para a vida. E a criança que lê com pai e mãe, eles tendem a desenvolver algo mágico. Eu me lembro muito de quando eu estou lendo para as crianças quando eu dou aula, que ultimamente minhas aulas têm sido online, mas até online eu leio com elas, e elas ficam assim, rindo, e gostam, é um momento que a gente cria para a vida, essa é criação de memórias. Então, você, pai, mãe, você, leitor, casado ou não, dê livros para crianças, se disponha também a ter um momento de leitura com uma criança, porque isso faz bem para você e faz bem também para essa criança que vai estar sendo desenvolvido um hábito que é para a vida. Quem lê é feliz. Sim, sim, verdade. Concordo. Obrigada, viu? Disponha. Muito, muito obrigada por ter se disposto a esse momento. Como eu disse, como foi a palavra que eu falei? Esqueci agora. O seu público é um público que eu gostei, porque eles estão aqui, ó. Passaram a live toda mandando alguma reação. E isso, como eu disse no início, se você disse que são seus amigos, são pessoas que precisam ser validadas. E eu valido cada um de vocês aqui que estiveram nessa noite prestigiando uma leitora escritora. Sim, sim, muito. Eu sou mais leitora até do que escritora, é verdade. Obrigada. E eu tenho certeza que eu vou pedir permissão já para fazer o podcast sobre esses dois. Posso? Com certeza. Obrigada. Não vou ler o livro todo, não, mas eu vou fazer uma apanhada aqui de cada um desses e vou colocar no podcast que a gente tem no Spotify e também no YouTube. Muito obrigada. Uma consideração final? Não, muito obrigada. Eu nunca quis participar de live, porque eu sou muito tímida para falar. Me recuso. Em qualquer lugar que tiver para falar, eu digo não.
Eu não vi timidez nenhuma aqui. Mas foi gostoso, eu até gostei. Eu até gostei, foi bom o primeiro passo. Agora eu tô desenrolada, agora eu vou participar de outras. Obrigada. Eita! Eu li no livro, eita, digo, olha que expressão legal. Então, muito obrigada, Valdelice, e a vocês também que estiveram aqui e nessa noite. E com certeza, Sonho ou Realidade e O Último Oásis são dois livros que certamente vão contribuir para a vida de vocês. Um, que é um guia turístico, e o outro que é... Como é que eu vou traduzir o outro? Um guia turístico Ele também? também é, ela viaja vamos lá viajar pela Tunísia, Itália, e Nepal e Índia está chegando. Aí, por aí então. E a partir de hoje, eles vão estar na Paixão Brasil Books disponíveis para vocês. Não temos muito, então corre e já aproveita. Assim que terminar a live, eles vão estar disponíveis. Muito obrigada, gostei de conversar com você. Vai ficar gravada. Eu acho que eu esqueci de colocar, eu vou ver se dá para colocar no final, colocar em Colab, que ela fica gravada no seu canal também. Tá, E se não, eu compartilho depois. tá bom. E eu vou parar de agradecer, senão a gente fica aqui a noite toda. Uma foto, deixa eu ver se tem que fazer. Alguém dá para fazer aí uma Um foto? print, Denise, faz o print para pedir para Denise fazer. Faz o print, Denise. Tirei os comentários. Tá, deixa eu ver. Ô, Flávia. Deixa eu ver se eu faço um aqui também. Tá, para mim não dá não. Deixa eu ver aqui. Ah, eu fiz. Feito. É só passar assim na tela que eu fiz. Pronto, vou postar lá nos stories. Obrigada de novo. E quando sair o próximo, pode dizer, Osaí, estou pronta para o próximo, que Tá, a sim, gente tá. faz Assim mais que um, você chegar, eu te aviso. Tá, né? obrigada. Compromisso feito. Cada livro, uma live. Se quiser voltar depois para falar somente de um ou somente de outro, fique à vontade Tá bom, também. obrigada. E se você que está nos escutando tem algum livro que gostaria também de divulgar, estejam aqui aproveitando desse canal que não é só para fazer post, mas é para divulgar o trabalho de vocês também. Muito obrigada e até nosso próximo encontro. Tchau, obrigada. Nada, tchau. Tchau.